No, it's the lights on though. Okay, we're going to focus on state and local issues, and especially looking at uh, how schools are funded and paid for in the United States. So I show, what you said. A gente vai começar falando sobre as questões estaduais e locais nos Estados Unidos e como que as escolas elas são financiadas. So this is a map of the United States, and blue are areas that have lots of money, and red are areas that have very little money. And you can see that there are certain states and certain areas that have more money than others. Então, vocês podem ver, a área azul são as áreas que têm muito dinheiro e a área vermelha são áreas que têm pouco dinheiro. Então, vocês podem ver a disparidade, né, de financiamento das escolas nos Estados Unidos. So, there was a bug. Okay, in the so most of the money comes from half state, half local revenues, with just a little bit coming from the federal. And that's what we talked about last time, that money coming from testing and things. It's only 8% of all the money. Então, todo o dinheiro, a maior parte do dinheiro vem metade do estado, né, e metade local, que são os distritos. E 8% somente, né, do financiamento vem do nível federal. Okay, so most of the local money comes from property taxes. And so this is an example of two houses, and you can try to guess which neighborhood might have more money in the schools based on the house. Então, a maior parte do dinheiro, né, do financiamento, eles vêm das taxas da propriedade local. Então, essas são duas casas, né, duas propriedades. Então, para vocês tentarem adivinhar qual o bairro, né, qual o local que tem mais financiamento, se é a esquerda ou a direita. But it's actually a trick, because it's not the house that you think it is. Yeah, it's a trick. Tipo uma pegadinha, né? Não é a casa que você pensa que é. So the littler house is in California, near the Silicon Valley, and because of how expensive it is to live there, that house is $1 million house. But that big house is in the middle of nowhere in Pennsylvania, and it's only about $200,000 versus $1 million. Então, a casa menor, né, e parece mais pobre, é uma casa que fica no subúrbio da Califórnia e é uma casa de $1 milhão, né? Então, porque lá é muito caro viver. E a outra casa, uma grande casa, é uma casa que fica no meio do nada na Pensilvânia. Então, é uma casa muito mais barata. And the quality of the schools, in turn, affect real estate prices. So areas with nicer schools, the housing values get higher, and the next district that might not have as good quality schools, it's cheaper to live there. Então, aonde isso interfere no valor, então, na valorização imobiliária. Por exemplo, lugares que têm melhores escolas tendem a ter casas, né, são mais caros, é mais caro de viver, né, a propriedade, né? E lugares onde tem escolas piores, você tem a propriedade mais barato, é mais barato de se viver. So this shows the range of states throughout the United States and how much the state government pays versus the local. So some of the highest are littler states, or states with smaller populations. There, the state contributes more,
And the bigger states like Texas and Pennsylvania, it's more at the local level. Então, são os estados, né, dos Estados Unidos relacionados e a relação de quanto é o estado e de quanto é o nível local que contribui com o financiamento da educação. Então, quando você tem maiores estados, né, você tem menor contribuição estadual. E smaller states. The smaller states tend to have more of this of a statewide model. Ok. E os estados menores, eles tendem a ter, in terms of population. Yeah. Os estados menores, em termos de população, tendem a ter mais financiamento estadual e menos local. Yeah. But you can show it's really a range, and it's very different wherever you are in the United States. É bem diferente, né, no país. Yeah. Okay. So I'm going to shift gears and go back to testing, but opting out of tests in the United States. Yeah, there's a lot of bugs here. E agora ela vai falar sobre essa opção de não fazer, dos pais dos filhos não fazerem a testagem. So parents can choose to not have their children take exams because remember the exams are about the school, and it really has little bearing on what happens to the students themselves. Então, os pais eles podem escolher dos filhos não fazerem os testes, lembrando que os testes eles querem dizer são relacionados muito mais à escola do que efetivamente com a vida dos estudantes. So it's an interesting story in that it tends to be the most progressive parents on the left and the most conservative parents on the right, for very different reasons, who say that my child is not going to take the test. Então você tem diferentes motivos pelos quais os pais não querem que os filhos façam os testes, né? Você tem pais mais conservadores à direita e pais mais progressistas à esquerda que optam pelos filhos não fazerem os testes, mas por motivos diferentes. And it's studied in the United States like a grassroots social movement. Do you got words for that? Yes. Because the parents themselves organize together to try to educate other parents on whether or not they can opt out of the test. Yeah, it's from the left. Both. Yeah, both. Both. Então, tem organizações, né, dos pais organizações que se organizam para poder mostrar para os pais, tanto na esquerda quanto à direita, tanto conservadores e progressistas, para mostrar por que não se deve fazer os testes. Yeah. So why do you think that, I'll ask the crowd, why do you think that parents may not want their children to take the test from either the conservative or the progressive side? Então, por que vocês acham que os pais eles não querem que os filhos façam os testes? Tanto os progressistas quanto os conservadores. What do you think? Olha, o que vocês acham? Alguém? Yes. And same for the conservatives. So you want to translate that? A Arinola disse que os pais pensam que não é bom para a criança participar desses testes, e a Dana disse que sim, tanto os progressistas quanto os conservadores pensam assim. Conservatives more opt out of tests and often school entirely and homeschool their children because they believe that the curriculum is too secular and not focused on biblical values. Os conservadores eles tendem a querer educar as crianças em casa e pensando que o currículo ele é muito secular e pouco religioso, né? Então está se afastando desses valores e se aproximando de outros. And some progressives think that preparing or studying to a test is not
how they want their children to be spending their time, but more on learning in a more holistic project way. Então, os progressistas, eles pensam que se preparar para os testes não é uma boa maneira das crianças serem educadas, né? Que elas deveriam estar ocupando seus tempos com outras coisas, com outras atividades. In both cases, though, it really depends on the social capital of the families to actually know how to withdraw your child from that structure. Então, vai depender muito do capital social da família para poder to decide to the children, for the children Yeah. to do the test or not. Yeah. Okay. Para decidir se a criança vai realmente fazer o teste ou não vai fazer o teste. So they have to know that their kid is not going to get in trouble for doing this, that they have the right to excuse their child. And that really depends. It's very different state by state. The laws are very different. As leis, elas são bem diferentes de estado para estado, né? E os pais, eles têm esse direito de entender se a criança ela vai lidar bem com a testagem ou se ela não vai lidar bem com a testagem e optar para a criança sair, mas as leis são diferentes de estado para estado. And in some states, it's really hard to opt your child out, and in other states, it's very easy. Em alguns estados é muito difícil você optar para a criança sair da testagem, em outros estados é muito fácil você fazer essa opção. So in Arizona and in Michigan, you can only opt your child out for medical reasons like anxiety or like medical things. And in Pennsylvania, you can only opt your child out for ethical reasons. Religious reasons, actually. Sorry. No Michigan e no Arizona, você pode optar para as crianças saírem, tirar a criança da testagem somente por uma questão de saúde, né? Saúde mental, por exemplo. E na Pensilvânia, você só pode optar para a criança sair, Pennsylvania Ethical Thing. Religion, yeah, religion. Ou por questões religiosas. So what's interesting then is in Pennsylvania, where we're from, it's actually, if you have a child who is anxious about the test, we've had children who like scratch themselves till they bleed. That doesn't work. You have to give a religious reason. Na Pensilvânia, você, mesmo que a criança ela se automutile, isso não é motivo para a criança não fazer a testagem. Você tem que dar um motivo religioso. Yeah, so I have one child who their eyes don't focus in the same way, and so when she sees these bubbles, her eyes get all woo-hoo-hoo, and she gets migraines. So it's very hard for her to take any standardized test where you have to bubble in answers. And no, they don't care in Pennsylvania. So I had to say that I was opting my children out for our religious beliefs, and we don't believe in tests. Ok. Mesmo, por exemplo, eu falo um caso de uma criança que ela não consegue focar, né, os olhos não conseguem focar na maneira como que são os gabaritos, né, dos testes, né, e ela, para fazer esse foco, para ela seria muito difícil e que gera dores de cabeça fortes, né, enxaqueca, enfim, mas isso não é um motivo, não. Você tem que dizer que a sua religião não acredita e não permite fazer a testagem. But what we learned is that as long as you give a reason that's within the bounds, no principal or state official is going to question your religious beliefs, because that would be a media public relations disaster. You just have to answer the question correctly, and as long as you give a reason that is about the beliefs of your family, it doesn't matter. You can opt out.
provavelmente no estado eles não vão questionar a sua questão religiosa, porque isso seria um escândalo midiático, enfim. Fazer a questão, se realmente você está dizendo a verdade ou não a respeito da sua religião. Então, nobody will question you about this. No. Okay. Então, ninguém vai questionar, então você tem que só, para tirar a criança da testagem, você tem que só dizer a razão que eles querem ouvir, na verdade, né? The law in Pennsylvania is actually a very old law from 100 years ago, way before these tests were created, that gave evangelical Christians the right to opt their children out of anything too secular. Tem uma lei muito antiga, né, muito antes dessa testagem, né, na Pensilvânia, que diz que os cristãos evangélicos eles podem optar por qualquer coisa de retirar qualquer coisa da educação dos filhos que seja secular. Yeah. Are there Quakers in Brazil? Quakers? No. Yeah. So Quakers is a religion that is based on Christianity, but it's very historical in the United States, and Quakers in Britain and in the United States were very involved in abolition of slavery and in women's rights. No, not at all. They're very conservative, actually. But Quakers have a peace testimony, so they're most famous for refusing to go to war and having alternative service. So as we're Quakers, and so we said that as part of the testimony of protesting, we feel that it is not in the best interest of children to be sitting for these exams, and therefore we had to conscientiously object, just like we would to war. My letter equated testing to war, and that's how I got out of it. How are you going to explain that? Good luck. Ela diz sobre, eu não sei se existe, provavelmente existe um nome para essa religião, são os Quakers nos Estados Unidos, que é uma religião muito conservadora, né? Vem da Inglaterra e eles são muito conservadores, eles optavam por não fazer parte, não se alistarem na guerra e outras questões, e they option for the children don't do the test. We just, I mean, some Quakers might, but we use the objection, around the peace testimony, as it's called, as the argument. Eles usam o argumento do testemunho de paz para poder fazer alguns, né, Quakers, para não fazer parte da testagem. And it's just an example to show that as long as you have the correct answer, so if I was in Michigan, I would have to have provided a medical reason and not anything related. So even if I had strong religious beliefs, it would have to have been a medical reason there. Então isso quer dizer que desde que você tenha a resposta certa para dar para o Estado, você consegue tirar a criança da testagem. Na Pensilvânia, essa questão religiosa, e no Michigan, você precisa de uma razão médica. So that's all to say, it's very arbitrary if kids cannot. O que ela diz é que é muito arbitrário. And what they were finding from studying this in Pennsylvania is that in certain schools where parents organize together, they're influencing the test results and perhaps the schools having lower test results, since it tends to be higher resourced parents who can opt their children out. Okay, sorry. So there's a large enough number of children saying no, Okay. thank you, that then it may skew the test results in some schools. It makes the test results low? Could be lower, yeah. Okay. Então, ela diz que quantos mais os pais se organizam nas escolas para poder retirar as crianças da testagem, mais os testes eles podem ter resultados mais baixos. States don't keep records of who opts out because they're not supposed to have it. Most people opt out, so they don't want to show the extent to which it happens.
Então, os estados eles não mantêm os dados, né? Eu acho que eles não divulgam os dados daqueles que saem dos testes, porque eles não querem incentivar que mais pais optem para a criança não fazer o teste. It's a really interesting policy issue to examine, though, because the only way parents can figure out how to do this is by communicating with one another. And so there are certain websites that where it's parents sharing what they've learned to be able to make sense of what they can do, because the state is not, if you call the state office, and the schools also prohibited by law by encouraging you, or like helping you to do this. So it's, there's interesting research written about how parents collaborated together through online networks to figure out how to do this. Então, ela diz que é uma questão de pesquisa, de política educacional muito interessante, porque os pais eles só podem dizer a si mesmos, né, e conversar entre si e se organizarem entre si para entender os motivos e saber os caminhos para tirar a criança da testagem, né? Eles se organizam em websites, né, em grupos para poder fazer isso. E porque as escolas elas são proibidas pela lei de encorajarem essa saída, né? Então, os pais chegar à escola para falar sobre isso, eles não vão ter uma resposta. Então, eles têm que se organizar entre si. But it also just shows that there's little to no incentive for families to try to prepare their children for this exam, because there's little consequence. So it's very low stakes for most families as compared to, tests in other countries where that really determines whether they can go to university or not. Então, poucos. Sorry, só um minuto. Not a lot. Low stakes. So it's not like, it doesn't matter to it's not going to change. Okay. It doesn't impact. And the parents don't care about. Yeah. Okay. Então, assim, os pais eles tendem a não se importarem, né, com essa questão da criança ter que fazer o teste ou não ter que fazer o teste, tanto, porque isso não gera tanto impacto na vida da criança, se ela vai entrar numa universidade, se ela não vai entrar numa universidade. Então, assim, é uma testagem de baixo impacto, não é uma testagem de alto impacto, como a gente vê em outros países, que isso é determinante para se o estudante ele vai entrar na universidade ou não. Another big issue in local communities is what we call district consolidation. And that's the idea of having less school districts. And so in rural areas in particular, having children travel further to go to schools as a way to reduce resources. With what resources? Great resources. Let me think. So what it reminded me of is when I was visiting the Amazon a couple of weekends ago, and there were little tiny schools in each of the communities in the Amazon. In the past, they would send all those kids to the nearest city. Okay. And so that's cheaper. Okay. But it means that children are traveling long distances, and they still, in this community where I visited, have to go to the city after the age of 13 to study. They have to live there because there's no schooling where they are. But research shows that, and that's what they're saying in the Amazon communities, that it's important for the schooling to be in their community so that the families are more integrated into it. Okay, and district consolidation would be like the reverse of trying to have less community schools and just having one in the city because it's cheaper. Ok. Esse district consolidation, essa consolidação do distrito, mostra que é mais barato mandar você ter uma escola apenas, né, dependendo do distrito, e você mandar as crianças, né, do distrito, que estão inclusive longe da escola,
para essa escola, né, com transporte escolar, sem necessariamente ter, porque é mais barato, né, ter essas escolas. Mas as pesquisas mostram, e ela cita o exemplo da região amazônica que ela visitou agora há umas 2 semanas atrás, que mostra a importância de se ter a escola no local, na comunidade. And it felt very similar to schools that I visited in remote rural communities in Pennsylvania, where that school is the center of the community. So in the Amazon community I visited, that little school was also where they would gather for birthday celebrations and community celebrations. And it was a source of identity that helped to identify that community as a community. So when you take away the school, often the area loses its own sense of who they are, as well as a place for them to gather. Então, essa questão de ter a escola no local é muito importante para dar o senso de existência da própria comunidade, né? Então, ela faz um comparativo das escolas que ela visitou na região da Amazônia, né, que ela foi, e das escolas na região rural da Pensilvânia, onde a escola é o centro da comunidade, onde você tem as celebrações, onde você tem, né, aí sou eu falando, né, às vezes vacinação, essas questões, essas campanhas governamentais. Então, ela faz essa questão, faz esse paralelo e da importância de se ter escola local. So in the map, the blue states in the United States offer financial incentives to encourage districts to choose to combine together. Então, as regiões azuis no mapa mostram os estados que fazem incentivos para que se tenha just one school and send the So children it to would be school. like two schools might combine together. Okay. And then they're a bigger school. They might be able to offer like fancier classes or more resources because they're together. But it really depends on the area. Então, esses estados em azul, eles são aqueles estados que incentivam as escolas a se unirem, né, se fundirem e fazerem uma grande escola para poder oferecer mais, para que tenham mais recursos e possam oferecer aulas mais atrativas, enfim. And again, in the United States, with sports being attached to schools, often that's the rival district. It's like, so there's these reasons for sports that people don't want to come together because that's their rival. Ok. E, por exemplo, nos Estados Unidos, como os esportes nos Estados Unidos eles são muito ligados à escola, muitas das vezes o motivo pelo qual as escolas não querem se fundir é a rivalidade esportiva entre as escolas. So here are some reasons for consolidation. It's efficient, so economies of scale. It's cheaper, which I think we already said. São algumas razões para essa consolidação, né, essa união dessas escolas. Então, é mais eficiente, mais barato. But economic analyses haven't shown that is actually true when they study the economic impact. E as análises econômicas não mostram que isso é verdadeiro, né, quando eles fazem análise de impacto econômico. And for high schools, it's to be able to offer a broader curriculum and in particularly advanced classes in different subjects as opposed to just kind of basic science, especially, and higher math and things like that. So it's like rural communities often don't have like a chemistry lab to have chemistry available or biology equipment. And so like by having the bigger spaces, they can do more of those. Ok. Então, as disciplinas, principalmente
no ensino médio, que elas tendem a ser disciplinas mais aprofundadas e mais avançadas e necessitam de mais equipamentos e de mais, né, aprofundamento. Isso também é uma das razões para essa consolidação, porque eles teriam mais recursos, enfim. And so there's some studies that secondary schools that have less than 900 students have less curricular choices. So states that mainly have schools that are less than 900 students, some research like in New Hampshire suggests that they might want to consider consolidating because that would give students a broader set of classes to choose from. Então, estudos mostram que as escolas que têm menos de 900 alunos, elas têm menos opções do currículo, né? Então, eles querem fazer escolas, um dos motivos, né, dessas razões, para se ter escolas maiores e consolidar, fazer essa união de escolas é para que você tenha mais alunos e você possa oferecer uma gama de opções para que o aluno possa escolher, né, de disciplinas. Problems could include that there's some research that smaller schools have greater achievement across all the kids. There's more equity in terms of the learning in smaller schools. Então, você mostra problemas dessa consolidação, que alguns estudos eles vão mostrar que escolas menores tendem a ter os alunos tendem a ter melhor aproveitamento, né? Porque você tem maior equidade em termos de aprendizagem em escolas menores. There's also usually a lack of awareness of the costs, including that teachers tend to be paid higher in consolidated areas, which is good for teachers, but if they're trying to say that it'll save money, and also transportation costs and having children be in buses and boats and things like that for often, an hour or more in each direction. Os professores eles tendem a ser mais bem pagos nas escolas que são consolidadas, essas escolas que são unidas, né, fundidas, né, maiores, e você tem uma diferença tem uma diferença entre essas escolas, né, e um dos problemas é você manter a criança longos períodos no transporte, né, seja em barcos, né, na região amazônica, seja em transporte terrestre. There's also research that families are more inclined to purchase and trade goods in the communities where their children attend school. So closing local schools could reduce trade in the economy and the local communities. Você tem escolas você retirar a escola da comunidade, né, você tende a desaquecer a economia local, né, dos pais irem comprar as coisas, enfim, mantimentos, e isso é uma dos malefícios, né, de você retirar, você retira também o giro econômico ali naquela cidade. Okay, so now we're going to look at how local school districts are governed. And this is a picture of in the United States, a typical old-fashioned one-room schoolhouse from more of a rural community or a small community where it might be that all the children in the 1800s were educated in this one room by one teacher, and usually it was a she, had to diversify instruction across all the ages in the room. Ela vai falar como as escolas locais, né, como que funciona, né, a governança local dessas escolas, né, a gestão. E essa imagem é de uma escola local, provavelmente numa região rural, isso, né, antigamente, né, e que só tinha uma sala, né, e era uma sala multisseriada, né, então tinha as organizações internas ali para separar as idades. So school boards are usually similar to the demographics of the United States. So they tend to
they tend to have slightly, somewhat higher, the people who run the schools, higher SES and a little less diverse, a little more educated, but overall tend to represent the communities that they're serving. Okay. Mitra. More educated people. Uhum. Ok. Seria, numa tradução, sim, seria conselhos escolares, mas não são os conselhos escolares, são os conselhos distritais, porque eles vão gerir mais de uma escola. Então, esses conselhos, eles tendem a ser compostos por pessoas da comunidade, geralmente pessoas mais bem educadas, né? Pessoas que têm um nível de escolaridade maior, que vão representar a comunidade nesses conselhos distritais. In some states like Vermont, every school has its own governing body, whereas in southern states, the entire county, which may have lots and lots of districts, only has one school board for the whole area. So it really varies. Então é muito variado, né? Geralmente eles são conselhos distritais, né? Como em Vermont. Yeah, Vermont. Você tem um conselho para toda a área, né? Para todo o condado, né? Que tem mais de um distrito, inclusive. E você tem lugares where there's one board for each school. Those are in Vermont. Vermont? Yeah. Yeah, and the other is in southern southern areas. School, okay. It's a whole county, so it'd be like all of Espírito Santo would only have one governing body for that region. O que ela disse foi, na verdade, o contrário. Em Vermont, você tem geralmente uma escola, um conselho para cada escola. E nos estados do sul, que geralmente você tem um conselho para a região, né? Para o condado, que tem vários distritos, você tem um grande conselho. Yeah. Okay. But overall, school board governance is very different than what we're talking about with the partisan nature that we see in the United States. It's usually very nonpartisan. There's very few tensions and contested seats, very little corruption, and what we say is one of the last bastions of local decision making. Geralmente, as eleições nesses conselhos distritais, elas são muito diferentes das disputas partidárias que acontecem dentro dos Estados Unidos. Então, eles são assim os últimos bastiões da governança local que se existe nos Estados Unidos, né? Então, geralmente, eles têm pouca corrupção e são eleitos apartidariamente. And a lot of times the votes for school districts will be separate from other elections. And because there's no requirement to vote, sometimes only 5% of the voters will vote. So there's this sense that people tend to only come to vote if they're angry about something. And they're usually pretty happy with their schools, so it's rare. Então, geralmente as eleições elas são dos conselhos, né? Eles são distantes, eles são em datas diferentes, né? E distantes das eleições das eleições americanas, né? Das eleições. E geralmente só 5% dos eleitores vão votar nas eleições dos conselhos. Geralmente eles tendem a ter vontade de votar se eles se sentem descontentes com alguma coisa da escola. Se eles estão felizes com alguma coisa da escola, geralmente eles não vão votar. So school boards have 3 responsibilities. There's legislative and executive and judicial powers. Então eles têm os school boards, os conselhos distritais, eles vão ter 3 diferentes áreas de atuação, né? O legislativo, a atuação executiva e a educação uma atuação judiciária, né?
Só um minuto, eu estou falando conselhos distritais, porque conselhos escolares, conselho de escola, para a gente tem outro sentido. Então, por isso que eu estou fazendo essa tradução. So in terms of legislatives, it's the school district that designs most of the policies, and the head of a school is called a superintendent. So they're everything from hiring of teachers to what the curriculum will look like to how discipline is going to be. Most of that happens down at that local level. Então, eles têm muito poder, o conselho local, né? O conselho distrital. Então, eles vão definir as políticas da escola, as políticas de contratação, as políticas do que vai ter, né, de disciplina, enfim, o que vai ser adotado. Então, eles vão ter muito poder sobre a definição das regras mesmo do funcionamento da escola. They as a judicial way, they run hearings around. They might fire teachers, or if they're going to expel students, or so they'll hold hearings on things that are controversial in the school area. Então, assim, as coisas na parte judicial, as questões que são controversas, né, são decididas na área judicial dentro do conselho, né, como a expulsão de alunos, a demissão de professores e assuntos correlatos a essas questões. So, and then from an executive perspective, they implement policy from the states, and states tend to regulate teacher licensing and what state exams are taken. Those are the two main things. Os estados, eles vão definir quais os testes, né, os exames o estado vai adotar e a maneira como que o professor ele é licenciado ou não. One of the main things that happens, so most states' constitutions say that it's the job of the local board to be in charge of the money. They have to create a budget, they have to collect taxes to pay for the budget, and they pay the bills at the local level. But that budget is the legal contract with the state. So if a local district does something illegal with money, that's really one of the few ways that a state can take over and be in charge instead of the local areas if it's a money situation. Geralmente a lei ela diz que o estado que o distrito, o conselho distrital ele é responsável e geralmente diz que ele é responsável. A lei diz que ele é responsável pelo orçamento e a maneira como ele vai lidar como ele vai lidar com o dinheiro, né? Como o dinheiro vai ser gasto, enfim, onde vai ser empenhado. E isso, o orçamento, ele é um vínculo legal com o Estado. Né? Então, se o Conselho Distrital ele fizer mau uso do dinheiro, por exemplo, ou algum desvio, alguma questão, é uma das únicas maneiras pelas quais o Estado ele pode interferir na escola. For most states, school districts cannot approve a deficit budget, which means they can't go in, let's say go in the red, but they can't approve a budget where they spend more than they raise money. Entendi. E também o distrito ele nunca vai poder aprovar um orçamento no qual ele gasta mais do que ele recebe. E coisa que eu não disse, que também o distrito ele é o responsável por fazer pela receita, né? Pela coleta das taxas e da receita para compor o orçamento. So then the board hires the person in charge to run a district, and that person is called a superintendent. And then this is called a central office where the superintendent and the people who work for the superintendent do their work.
Então, o conselho ele vai também ser responsável por contratar um superintendente que vai ser o responsável executivo, the executive responsible. Yep. Ele vai ser o responsável executivo do conselho distrital, né, das escolas. Então ele vai e ele vai ser também o responsável por contratar os funcionários que vão ali trabalhar com ele. So the superintendent has 3 jobs: a political job of building support and coalitions for what they want to do, and interacting with the external environment, including the families, the taxpayers, and the media. Então o superintendente ele vai ter 3 diferentes campos de atuação, né? O primeiro deles é o campo de atuação político, que ele vai lidar com as intenções, né, do que o conselho quer, né, para a educação, também com a família, né, com as famílias, vai lidar com as famílias e com a mídia. And then administratively, it's everything you would do to run any organization: hiring and firing, HR, curriculum, standards, assessment, construction of buildings. Então, ele vai lidar também com toda essa contratação, né, de empresas para o funcionamento ali da escola, né? Então, empresas de construção, de escolas, empresas de estandardização de currículo e etc. And they also are in charge of professional leadership, such as of the ongoing training and of teachers. Também ele vai ser o responsável pela formação de professores. So in the past, I'd say since 1970s, 1980s, really, there's been a movement in urban areas with large minority populations, Black and Latino, to take over and no longer have communities having school boards, but instead the mayor is in charge. It's mayor is in It's called charge instead of an elected school board. Então, houve um movimento nos anos 80 nos Estados Unidos principalmente da população negra e latina, que ao invés dos school boards, dos conselhos distritais serem os responsáveis pela gestão das escolas, quem ser o responsável pela gestão da escola ser o prefeito. So when that happened, the parents no longer have as much of a say in the democratic process of how those schools are run, and how to make changes is much harder to do at the local at the family level, the community level. Okay. Right there, and disadvantages. And I'll go back to advantages. As desvantagens disso seria remover, né, a voz democrática ali do conselho distrital, né, principalmente do processo de seleção, its ability to change instruction. Or just to change anything is unclear. E seria mais difícil de mudar alguma coisa, né, que fazer alguma mudança, né, que se queira com essa alteração que eles estavam reivindicando. The stated advantages are usually, again, from an economic perspective, and the initial reason is usually a perspective that school board members have corruption. Então, a vantagem seria que seria mais eficiente, porque eles estavam alegando que os school boards, os conselhos distritais, eles têm mais corrupção, né, tem corrupção, e seria uma única decisão, né, de cima para baixo, né, e por isso geraria também mais eficiência, né? So in addition to money stealing, nepotism is a big issue and has been in smaller communities of people hiring their relatives to work in the school system instead of having a fair process for searches of jobs. Então, uma questão
nas comunidades locais é o nepotismo, né, principalmente nas menores, de as pessoas contratarem familiares para trabalhar no sistema escolar, né, ao invés de ter um processo justo. And it's also so to be more efficient because the mayor is one decision point instead of a school board, and aligns with other social policies that mayors already run, like housing and health things and community development and things like that. E uma vantagem também seria que concentraria a decisão numa pessoa, né, no prefeito, e essas decisões, né, em relação à escola, elas estariam alinhadas às outras políticas sociais que o prefeito é responsável, né, que a prefeitura, né, seria responsável, como, por exemplo, moradia e outras questões sociais. And often it's the governor of the state that takes over the school board and puts the mayor in control. So it's actually at the state level that they say, you school districts are not doing your job, so we're going to take away the school board and put the mayor in charge. Okay. It's the governor. É o governador do estado que vai ter essa atribuição de retirar o conselho distrital, né, e colocar o prefeito como responsável para dizer, vai ser o nível estadual que vai dizer, você school board, não, conselho distrital não está fazendo direito o seu trabalho, nós vamos retirar de você e vamos colocar o prefeito. But really, so it's kind of a trick, and again, of saying that basically big cities in the United States, for the most part, are not funded well, because in the United States, wealthier people move out to the suburbs. So the most of the buildings in a city are commercial, they're not residential. And so because the tax structure is based on property ownership, and most people in cities rent, there's just rarely enough revenue for those schools. In big cities. In big cities. Então, as grandes cidades nos Estados Unidos, elas não estão bem financiadas, né, para as escolas, porque isso está baseado, lembra, na propriedade, né, de moradia mesmo, e a maior parte dos imóveis nas grandes cidades, eles são imóveis comerciais. Então, isso faz com que o sistema escolar nas grandes cidades ele seja subfinanciado. So it's often the suburbs people make use of the resources of a city to go to sporting events or shopping, but then they have their homes in these other districts and so it's like they're taking all the resources of the city and not leaving them with tax money to have their own school systems. Então, o que acontece é que as pessoas, principalmente as pessoas mais ricas, elas foram mudando das cidades para os subúrbios. Então, levaram essas taxas, né, que seria para o sistema escolar, para os subúrbios. Na verdade, eles trabalham nas grandes cidades e levam os recursos das grandes cidades para os subúrbios e também levam o recurso que seria para o sistema escolar. So then the real issue is that to address this, there would need to be the states giving more money to cities and using state taxes to kind of balance out the fact that the people in the suburbs are taking everything and keeping it for themselves. But the governors won't do that because it's the wealthy people who are doing this, and it's the poor people who are being treated poorly. So instead of actually balancing the money, they're just saying we're going to put somebody different in charge, and changing who's in charge doesn't fix the fact that there's still not enough money. Então, que na verdade essa mudança de gestão, né,
dos conselhos distritais para os prefeitos, eles não trariam uma grande diferença. Porque o problema é que nas grandes cidades, de onde vêm esses movimentos, o problema é esse problema de subfinanciamento, porque as pessoas mais ricas foram para os subúrbios. Então, o que seria uma saída seria o nível estadual contrabalancear isso. Então, injetar dinheiro de outras fontes para poder suprir o sistema educacional. O que eles não vão fazer, porque isso seria você injetar dinheiro nas pessoas mais pobres, porque as pessoas mais ricas foram para os subúrbios. Questions? Perguntas. Yeah. I have one question only. How are the school boards and how the school boards influence, or what is the impact of the school boards on the results of the tests, the test results? Ele pergunta qual o nível de influência dos conselhos distritais nos resultados das testagens. I think it has little to do with how the school boards run and more about how much property taxes are collected in a particular area. So it's more about the wealth of a community, which then impacts the facilities, how much they pay their teachers and the equipment that they have, as well as how prepared the students come to school. So start with that, but I have a second. Ela diz que é muito mais sobre o quanto de dinheiro eles conseguem captar e o quanto isso vai se refletir no pagamento dos professores, na quantidade de equipamentos que vai se ter, né, e de recursos que a escola vai ter. Muito mais do que prepare the students, more than prepare the students. Mais do que preparar os estudantes para as testagens. And also because public free schooling doesn't start until age 5 in most communities. You have in any community that has economic disparities, sometimes children coming to school, some who can read full books and others who've never even seen their letters yet and don't really know how to read or do numbers at all. And that can be a 3-year gap in learning, 2-3 years gap from the first day of school. Ela diz que você também tem uma disparidade, né, de aprendizagem nas crianças, porque em alguns distritos, a escolarização obrigatória começa com 5 anos, e você vai ter crianças que vão chegar sabendo ler e escrever e conhecendo os números, e você vai ter crianças que vão chegar que não vão saber isso direito. Então você vai ter um gap, uma diferença aí de 3 anos de escolarização. Other questions? Com relação às eleições para os conselhos, você disse que muitas vezes o conselho é não partidário, né? Ou as eleições são não partidárias, né? E que ele ainda consegue ser um dos últimos bastiões, né, desse localismo, da representação da comunidade. Eu queria saber se isso tem mudado, se tem percebido alguma mudança, porque aqui no Brasil a gente costuma acompanhar o blog da professora Diana Hevitt. Ela tem publicado algumas notícias em relação ao avanço dos conservadores em relação a alguns conselhos de alguns estados, né, e alguns distritos específicos. Eu queria saber se está havendo, é possível perceber essa movimentação dos conservadores em relação ao controle dos conselhos. Yeah, he's asking about the changes in the councils
and the concept is not in the school boards, the influence of the partitions and in the elections, if this increasing or not. More, yeah, more partition, or it's not. He is asking about the advancement of the conservatives in the influence. Yep. So the advancing of conservatives, there's a couple ways in which we've really seen changes in schools. One is with COVID, and the other is with civil rights and Black Lives Matters. Então, o avanço dos conservadores, ela fala sobre dois momentos que você viu mudanças realmente na escola, o Covid e o movimento Black Lives Matter. So the conservatives were mostly wanting to get children back to schools with no masks quicker than progressives, and there were a lot of parents having a lot of mixed feelings about masking during COVID. Então os conservadores, eles levaram as crianças mais cedo para as escolas sem máscaras, e os pais progressistas, eles tiveram sentimentos mistos a respeito de usar as máscaras e voltar com as crianças para as escolas. And almost at the same time of COVID, we had a rise of awareness of the amount of severe police brutality and the number of Black men and women who were being assaulted and often killed by white police officers in the United States. E você teve ao mesmo tempo crescimento de pessoas negras, né, sendo mortas, né, e recebendo tiros de policiais brancos nos Estados Unidos. So that movement, Black Lives Matters, led to many school districts feeling that they should start teaching more about the oppression that was occurring in the United States. In particular, what changed in terms of awareness of race was asking white people to be more aware of things they were saying and doing in schools, both students and teachers, that were hurtful and offensive to Black children. So this acknowledgement that even if you're you think you're doing well, that inevitably you've probably done something in your life, if you're a white person, that was harmful to a Black person because how you've been acculturated over time in the United States. Então, o movimento Black Lives Matter, ele influenciou na escola de uma maneira que para que se ficasse mais atento à opressão histórica, né, dos brancos sobre os negros nos Estados Unidos, e nos dias atuais a maneira como que os brancos lidam, né, com os negros, né, o que falam, a maneira como se comportam. Então isso fez com que isso fosse mais ensinado nas escolas, né, a respeito dessa questão. Conservatives tended to view the police brutality as what they would call of just a bad police officer, but progressives felt that it was the structure of the police system that was leading to so many cases, statistically impossible to just be, just strange phenomenons, that there was a pattern that was statistically shown of that there was something about the organization and structure, and that needed to be something that was talked about in schools, was how to overcome structures of oppression in the United States. Né, os conservadores, eles tendem a ver a brutalidade policial como apenas caso isolado de maus policiais, né, de policiais, um caso isolado. E os progressistas tendem a ver isso como uma maneira, algo estrutural na polícia americana. E não, estatisticamente, é o que vai se mostrar, né, os estudos, o que essa brutalidade policial dos policiais brancos contra os negros, ela é algo notável.
So as a result, what we've seen in the United States is a rise of ultra-conservative school board candidates who are saying that it is not okay to tell my white child that he or she is racist because they haven't done anything wrong yet, as opposed to progressives saying that you're being raised in a way that if you're not careful, you're very likely going to do harm or you may already have. And conservatives are saying that's not okay to say that to kids, and also then expanding that to banning books that have anything to do with LGBTQ or anything to do with social justice issues. The books about Ruby Bridges, the little girl we talked about the other day, banning all those kind of books. Então você vai ter diante disso tudo que ela disse, né, da questão do Covid, da questão do Black Lives Matter, você vai ter um aumento de autocandidatos, né, de pessoas conservadoras se candidatando para os conselhos distritais. Então, por quê? Porque eles acreditam que não é saudável você dizer para uma criança branca que ela é racista e que ela vem de uma estrutura racista e que os seus atos podem ser racistas. Então, adicionalmente a isso, você vai ter um banimento de livros que vão dizer de livros didáticos, que vão dizer sobre questões raciais, direitos LGBT e questões de justiça social. Então, você vai ter esse movimento também acontecendo nas escolas. And we saw this from individual parents and people running the school board all the way up to Donald Trump saying that we should teach nothing in the schools that would contradict the idea that America is wonderful. So there are laws in some states that say that teachers will be fined, fired, or jailed for teaching anything about the United States where the U.S. was oppressing anyone. That includes slavery, that includes the jailing and internment of Asian people during World War II. That is not allowed to be talked about in school. We're only allowed to talk about what makes America great. Então, isso também está conectado a um discurso, principalmente do Donald Trump, que as escolas estariam proibidas de ensinar qualquer coisa que fosse contra a ideia de uma América grande. E América eu usei de propósito porque é assim que eles enxergam, que ele enxerga. Então, de uma América grande, então, e poderosa. Então, tudo que for dizer que os Estados Unidos é opressor, isso incluindo a escravização, isso incluindo como os Estados Unidos lidam com os migrantes, com os outros países, isso seria proibido de ser dito nas escolas. And in the United States, we haven't even talked about like all the shootings and the violence in schools, but because of that, the public is not allowed to come into the schools without coming into the office and like getting a pass and having a reason to be there. But in our community, one of the conservative people running for school districts snuck into the library to try to find books that they found were inappropriate for children. Mm-hmm. Yeah. Então, sim, você tem esses conservadores que estão que vão concorrer para os conselhos distritais. Eles passam tempos, né, nas bibliotecas das escolas para poder procurando livros que vão dizer que vão ser contrários a essa ideia da América grande e poderosa para poder realizar esse banimento. And they do this for win the elections. They've won the elections in some neighborhoods, and in some then like 2 or 4 years later, people organized to push back against it. But it's some states still, you know, in Florida, you can't say gay in schools. It's illegal. Teachers could get fired for talking about anything related to gay people.
Então, ela diz que em alguns momentos, algumas vezes eles ganham essas eleições. Então, por exemplo, na Flórida, é proibido dizer gay nas escolas. Então, os professores eles podem ser demitidos se eles falarem a palavra gay nas escolas. I will. So let's take a break, and I can take more questions after, and I'll show you a few slides of kind of what that book banning and things look like right now in the United States. Vamos fazer um intervalo e depois ela vai mostrar alguns slides e responder as questões. E uns slides sobre o banimento dos livros nos Estados Unidos. Take a little break. A little break. I'm going to pull up some slides about that. I didn't have those in this lecture. You never know what direction things are going to go.
Trump, State College. There's a lot of supporters, Trumpers. We are going to return. Vamos voltar, pessoal. Vamos lá? Okay, so this slide shows just for one school district, 31 books that were banned from elementary school. Esse slide mostra para um distrito escolar
31? These are books that were banned from primary schools. 31 books. Yep, 31 books. Foram 31 livros banidos, né, das escolas. So there's quite a range of banned books from this book here is an African folktale. Esse livro, o segundo livro que ela mostra, é sobre um folclore africano. Yeah. Oh, shoot. And we're back. You can see there's a book here about Ruby Bridges, who we saw in Martin Luther King. So there's some books about the Black freedom movement. Então você vê esse outro livro sobre Martin Luther King, que você sobre um movimento de libertação, né? There's books about indigenous Native American stories. O outro livro é sobre nativos, histórias do povo nativo americano, né? Dos indígenas. There's also a book about seahorses that has been banned. Seahorses. Seahorses? Yeah, little seahorses, because the male seahorse can impregnate itself, or like a seahorse can impregnate itself, so it's viewed as not men and women. Esse outro livro sobre cavalos marinhos foi banido, porque o cavalo marinho macho ele pode ficar grávido, né? Ele que leva os filhos, e não é a fêmea. Então, por isso, esse livro foi banido. You can't make this up. There's a book about feelings, because social emotional learning is not appropriate in schools according to conservatives. Acacia. Yeah. Is her name Acacia? Yeah. Get her attention. Isso aí é para Késia, né? Um livro sobre sentimentos. Porque as questões socioemocionais não são devidas para serem discutidas e serem ensinadas nas escolas, né, segundo os conservadores. So this kind of gives you a range of, and this is just in the past years. This isn't like a long time ago, but yeah, quite a range of books that are being banned right now. It's a long time ago? No, this was like last year. Esse foi o ano passado, não é de muito tempo, né? Então você mostra como muitos livros estão sendo banidos. Being called obscene and inappropriate. Eles unseen? Obscene. Tá. Eles entendem esses livros como obscenos e inapropriados. Okay. And then this is a map of the United States again, where the red shows places where there were districts that tried to ban books and restrict teachings, and then the teal is places that tried to grow it. And you'll see that, like, sometimes there are states where, like New York, where there are parts of New York that have tried to ban things, but parts of New York that have also tried to expand. So in some areas, it's really region by region, and some it's, they're not in both places. Então, esses são mapas dos Estados Unidos, né? O que tem as regiões em vermelho, eles são as regiões onde eles estão restringindo e banindo os livros. E o outro mapa que tem as regiões em azul é a região onde eles estão expandindo os livros. Aí mostra Nova York nos dois lados, o estado de Nova York, né? Tanto em vermelho como em azul. Porque em algumas regiões de Nova York eles estão tendendo a restringir, e outras regiões de Nova York eles estão tendendo a expandir. So 36 states have districts that try to restrict things, 17 to expand. 36 estados estão com a tendência de restringir, né, e banir os livros, e 17 para expandir. So a lot of what the conservatives are using is the term critical race theory, or CRT. And that's what I was saying about, it's a way of thinking that it's not merely about flawed individuals, but about systemic structures that
perpetuate inequality. Então, essa a chamada teoria crítica da raça, né, é a teoria que que os conservadores criticam, né, como se fosse uma teoria, como se fosse um programa, né, como se fosse sei lá, vamos dizer assim, uma lista de coisas a fazer, alguma coisa nesse sentido, um programa mesmo. E, na verdade, é uma forma de se pensar, né? Enxergar a estrutura a partir de um óculos da questão racial. So this is an image of conservatives in Tennessee with signs that say "Stop teaching critical race theory. Education is not indoctrination." Então, mostra esses pais conservadores, né, nessa imagem, pedindo parem de ensinar a teoria crítica da raça e educação não é doutrinação, né, nesse sentido. And so in some of these states, including Tennessee and Florida, the law actually, the teachers are the focus of the law. Então, alguns estados como a Flórida e o Tennessee os professores são o foco da lei. So if teachers teach anything that makes the United States look like it is racist, such as slavery, teachers could have their licenses suspended, and they could also get financial penalty. The districts could get fined as well. Então, aonde os professores eles ensinarem alguma coisa sobre a teoria crítica da raça ou que os Estados Unidos, alguma coisa relacionada a racismo com os Estados Unidos e até mesmo sobre a escravização, eles podem perder a licença, né, ter a licença suspensa de ensinar, e os distritos podem ter penalidades financeiras, né, de financiamento. Any questions about all of that? Alguma questão sobre tudo isso? I would not have ever believed a few years ago that this was going to happen. Crazy. So my question is a little bit generic. So first of all, I wanted to ask about the thinking behind punishing schools and children with taking money away. Where does that come from? Is that a historical thing? Because that just sounds punitive. It doesn't sound like you are really doing anything constructive. Then the second question, okay, let me. Ela pergunta primeiro sobre essa ideia de punir escolas and students? Schools and students? Well, teachers. Teachers, ok. De escolas e professores tirando o dinheiro das escolas, né? De onde que vem essa ideia? Porque ela parece ser muito estranha. And I think this gets back to the most fundamental issue entirely with education, and especially in the United States, that we view schools as the vehicle for social change. So if we are afraid of change, then we will look to stop the schools, as opposed to, could be the police or the media, or there's a lot of other ways we could address this issue. But in the U.S., we tackle poverty through schools, we tackle healthcare through schools, hygiene, and integration with. And so now this is a pushback against schools being perceived as being more progressive than the communities. Essa é uma forma de impedir que as escolas elas sejam foco de mudança social, né? Então, porque eles enxergam a escola como um potencial, um lugar
potencial de realizar essa mudança social, né? Então, na maneira que você retira, né, o dinheiro, né, você faz você drena essa questão de impedir que a escola ela seja mais progressista do que a comunidade. Part two. Well, now you have made me think of part three. But anyway, I just want to go to the thing about the school, the boards, Yeah. and them collecting taxes. Are they responsible for collecting the property taxes? Because you were talking about audits and Yes. them collecting taxes at that level. So the question. Ela pergunta sobre essa questão das escolas serem responsáveis por coletar as taxas de fazer o recolhimento, né, desse dinheiro. The school boards are responsible for setting the tax rate, the local property tax rate. So if in our community, so just answer that. The school is The school board the school board is will vote to increase taxes okay. if they want to like build a new building. O conselho distrital ele vai votar se vai aumentar as taxas, né, para se ele no momento que ele quer, por exemplo, construir uma escola nova. And so they've passed laws in some states to make that very hard for schools to raise more money by having it be a referendum, which means that the community has to vote that they want to increase their taxes in order for schools to get more money. Em alguns estados é muito difícil do conselho distrital fazer esse aumento das taxas, né? Porque em alguns lugares é por meio de referendo. A comunidade precisa dizer que a comunidade quer o aumento da taxa para construir um novo prédio da escola, por exemplo. So our community, which is where our university is located, is one of the only, maybe still the only district that passed a referendum to increase taxes to build a new high school. A nossa comunidade, né, a comunidade dela, né, que é State College, onde a universidade está localizada, ela acredita que seja o único distrito que passou um referendo para aumentar taxas para construir uma nova escola de ensino médio. But it was a very intensive campaign of over a year of community meetings and coffees and hearings and opportunities to going almost every door to door of the school board to try to convince particularly people who didn't have children in the schools to be willing to have their taxes raised for this school. Então foi uma campanha que durou mais de um ano, né, de porta a porta, nos cafés, em todos os lugares do conselho, né, do conselho distrital, para que se aumentasse essas taxas, porque principalmente nas pessoas que tinham seus filhos na escola, né? Então, para que aumentasse as taxas para se construir uma nova high school lá em State College. The hardest are senior citizens who tend to have lower incomes and don't have children in the schools anymore. And they tend to come out to vote more than young families. And so it's usually the senior citizens that need to be convinced that they should be, spending more money. Okay. So old people who don't have kids anymore don't usually want, but they vote more than anyone in the United States. Okay. E porque as pessoas mais velhas, né? As pessoas, os idosos, eles não têm filhos em escolas mais. E são eles que são as pessoas que mais votam nos Estados Unidos. Yes. Yes.
Yes. A Yarenola pergunta se as taxas elas são a porcentagem do valor das casas, né? E a Dana fala que sim. So then you can understand why a school in a poor neighborhood looks very different than a big fancy school with a movie theater and a planetarium and big fancy school in a wealthy community. Então, por isso que você tem essa disparidade de escolas de lugares pobres que são tão diferentes de escolas em lugares ricos, né? De comunidade rica, que tem teatro e tem planetário e muitas coisas dentro da escola. California is an interesting state because they passed a law limiting how much local school districts could raise taxes. And so say that and then I'll keep talking. Então, Califórnia ela passou uma lei limitando o quanto os distritos eles podem aumentar as taxas. And what happened over 10 years is it went from being ranked as one of the best set of schools in the nation to one of the worst, down with southern states like Alabama, because they were underfunding their schools so much. E eles passaram de ser o lugar onde tinham as melhores escolas dos Estados Unidos para ser um dos lugares onde tem as escolas piores dos Estados Unidos, comparável ao Alabama, né, e alguns estados do sul. But what the wealthy communities still did anyway is they created private foundations. I don't know what that word would be here. That to raise money to donate to their community. So they still figured out a way to have fancier schools. Em Califórnia? Mhm. Então, na Califórnia, eles estão encontrando uma forma de se criar fundações, né, privadas para coletar, né, o dinheiro, para se ter o dinheiro para repassar para os distritos escolares. Any other questions? Alguma outra questão? Okay, let's talk about other policy actors in the policy environment of schools. Então, a gente vai falar sobre outros atores políticos no ambiente escolar, né, no ambiente educacional. So at the state and national level, there are associations of people across schools, including an association for the school board members, for the school administrators, which would be superintendents, for teachers, and for parents, and school employees like lunch people and cafeteria and stuff like that. No nível estadual e nacional, você tem the Big Six, né, os 6 maiores, né, são associações de empregados, né, das escolas, associações dos school boards, associações dos conselhos distritais, a associação dos administradores das escolas e a associação de pais, né, e a associação de diretores. I only had 5. I had to fix that. Okay. Okay, unions. Are teachers unionized in Brazil? Yeah, So teachers so weak, but there is. teachers are unionized in some states in the United States. Então, sindicatos, né? Em alguns estados dos Estados Unidos, os professores são sindicalizados, em outros não. So they tend to vary. So in urban areas, they're affiliated with the American Federation of Teachers, which is a much more militant, traditional working class union that is more willing to go on strike. Sorry, and in most And it's more affiliated with Teamsters and other labor, and they're more willing to strike. They're more contentious conflicts. nas áreas urbanas, você tem a associação FET. Yep, American Federation. Ah, tá, ok. Você tem a associação
Federal Americana de Professores, né, que ela tende a ser mais combativa, principalmente em greves. And then in the suburbs, in the wealthier districts, and in rural, anywhere not in the cities, if there is a union, it's usually the NEA, and they view themselves more as a professional organization, and they're less likely to strike and kind of emphasize their collective bargaining rights, although they will. Então, você tem nas áreas, nos subúrbios e nas áreas rurais, você tem a NEA, que é uma outra associação, né, de professores, que eles são menos combativos, né, eles têm menos tendência à greve, por exemplo, eles estão mais voltados para a profissionalização docente. And then there are 28 states that have right to work legislation, which means that you can't force teachers to be in the union. They can choose not to be. And 5 states, all in the South, who ban teacher unions. Unions are banned. Você tem 28 estados, 28 states that what? That can ban it. Teachers don't have to join a union. 28 estados que professores não precisam estar sindicalizados. And 5 where there's unions are banned. E 5 estados que os sindicatos são banidos. But even in states in the conservative parts that have unions, they're not allowed to collectively bargain, which is what we tend to think of unions as doing the most. Is getting their pay and safety and benefits are the 3 things that unions usually do in the United States. And if you can't bargain together as a group, then you're not really a union. Yeah. How many states? 5 ban it. Nos 5 estados você não pode, né, recolher taxas, enfim. Então você não pode se reunir enquanto sindicato, o que faz da existência do próprio sindicato, né? A maneira como que o sindicato tem de existir, eles impedem isso de acontecer. But overall, I think in the United States, with the decline in manufacturing and working class jobs, the unions aren't as strong because there aren't as many occupations that use collective bargaining. So the lack of unions in other parts of the economy makes it harder for teachers to stay strong as a union. Então, esse enfraquecimento dos sindicatos nos Estados Unidos faz com que os professores cada vez fiquem mais enfraquecidos, né, de exigir alguma questão de melhores condições por todo os Estados Unidos, né? Any questions about unions? Alguma questão sobre os sindicatos? Yeah. Which states the unions are banned? It's Georgia, North Carolina, South Carolina, Texas, and Virginia. Georgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Texas e Virgínia. Any other questions about union? It was always like this? It's new. As unions have become less powerful, they've been able to block teachers from being them. But what's interesting about North Carolina is I have a niece who works there, and she's fairly conservative, and there has been a lot of rallies among teachers wearing red, which is a union color, having protests, and I saw my niece carrying a protest sign. So I think conditions are getting poor enough that it's a cycle sometimes, right? And that teachers are going to threaten to strike again in North Carolina.
this is new. Mhm. Isso é novo, né? Que ela diz. E um fato curioso da Carolina do Norte é que ela tem uma sobrinha que é professora na Carolina do Norte, and she's very conservative. She's quite conservative, yeah. Ela é conservadora and she's participating in the She's a protest. 5th grade teacher, yeah. And she's Yeah. participating in a So if protest. she's participating, that tells me that things are changing. E ela está participando de protestos na Carolina do Norte, mesmo sendo conservadora, e dizendo que as coisas estão mudando, né? E que tem um risco dos professores entrarem em greve lá. So we'll see. Que é o que ela disse que as coisas vêm e vão, né? Vão mudando. This is organization that's local because there's no union to organize the teachers. Yeah, it's great. Yeah, and it was illegal for them to have their rallies. Yeah, Sim, porque é ilegal ter o sindicato, não pode. but it's also really hard to arrest elementary school teachers in Pennsylvania. You know, it's just a demographic of people love their teachers. So yeah, so it's hard to arrest teachers because É difícil prender professores, né? Principalmente professores do ensino fundamental, né? Que geralmente são amados pela comunidade. yeah. Okay. All right. Think tanks. And I don't know if you all have think tanks. Think tanks. Do you have Here's the think same. tanks? Yeah, think tanks too. Yeah. Okay, so these are well-funded policy actors that conduct research and produce reports. But unlike university scholars, they have a lot of resources to translate their research into products that are very easy for politicians and the media to speak about. Então, as think tanks são essas organizações que elas são muito bem financiadas para fazer pesquisas, né, e relatórios, e eles também são muito bem pagos. Existem pessoas que são especializadas nessas think tanks de traduzir esses relatórios e essas pesquisas que são feitas de uma linguagem muito simples para que a mídia, né, e os políticos eles possam entender. Publications of private think tanks are disproportionately represented in public policy and education policy by the media as compared to other research that is subject to greater scrutiny and a higher level of rigor. Então, esses relatórios, né, as publicações da think tanks, elas são muito mais recebidas e tem muito mais impacto na mídia e no meio político do que as pesquisas realizadas com rigor científico. So the figure up here shows a bit of a social network map, but it's really just shows which think tanks have the greatest reach and based on color. So you want to say that? No. Então, essa figura acima, ela mostra como que as think tanks elas têm um maior alcance de acordo com a cor. So the leaning left think tank that is most quoted is the Center for American Progress, and the right is the American Enterprise Institute, and more towards the center, but the most quoted of all is Brookings Institution. A think tank da direita, da esquerda. Okay. Go higher. Yeah. I don't know. Ela é yeah. There we go. Center of American Progress, Centro para o Progresso dos Estados Unidos, né? Enterprise Institute. And they're kind of centrist. Brookings, they have. A outra, as três maiores, né? Aquela azul é o Center of American
Progress, American Enterprise Institute of Public Policy Research, que é essa mais a vermelha, mais a minha direita, na esquerda de vocês, e a outra, que é a maior de todas, é o The Brookings Institution. And then really conservative is the Heritage Foundation. E essa muito conservadora é a Heritage Foundation. But then like the purples are like Harvard, you know, so Harvard is much less quoted in the news than these think tanks. Então, o roxo, essa roxa perto do The Brookings Institute, é Harvard. Então, mostra como ela é bem menos influente do que essas fundações, essas think tanks. And then we have foundations, which are philanthropies. And so philanthropies tend to be either created by companies or really wealthy families as big blocks of money that can be given towards different things. Então, a filantropia, ela geralmente é feita por companhias, por empresas, né, ou por famílias muito ricas, né? Então, é uma quantidade muito grande de dinheiro sendo doada. And we call them muscular philanthropy. E a gente chama isso de filantropia muscular ou filantropia hipertrofiada. Não sei. And so the Gates Foundation is the most famous worldwide of just having so much money that they can completely influence an issue more so than public opinion or governments can do so. Então, a mais famosa de todas é a fundação, a Gates Foundation, né, que é a do Bill Gates. Então, ela tem muito dinheiro e ela pode influenciar a qualquer política muito mais do que qualquer outro instituto, outra organização. Right, and often they'll be so fixated on an issue that they haven't really taken into consideration the unintended consequences. So, like if they are funding a vaccination effort in an African nation, they're not thinking about how that is turning attention away from other things happening in that nation that are also important and could be damaging. Então, na verdade, eles se focam num assunto, né, num tópico, e eles não se preocupam muito com o entorno, né? Por exemplo, eles podem focalizar esforços para incentivar a vacinação para determinada doença num país africano, mas não se preocupam como que isso pode desviar a atenção de outras políticas sociais que também são importantes. Isso pode ser danoso. So some issues where these philanthropies have really made an impact include the Common Core, which is a standards movement, teacher evaluation, using online education, extended learning time, which sounds like something happening here with the high schools, and charter schools. Então, algumas políticas que foram altamente impactadas por essa filantropia, Gates Foundation. Yep. Da Gates Foundation, principalmente, né? O Common Core State Standards, que é uma tentativa de base nacional lá, comum curricular, avaliação de professores, educação online, extended learning time, Like the high school issue here. O tempo estendido, né, na escola, e a charter schools, né, escolas charter. So the other names in addition to Gates that really focus on education are Google, Lumina, Walton, which is Walmart, Broad, Dell Computers, Ford Cars, and Carnegie Foundations. And this is kind of a bigger list of things that they do, but really focused on change in a very structural way and are more powerful than governments right now. Ela diz, as fundações, elas são como um novo poder, né?
Então, outras fundações que, além da Gates Foundation, são fortes no campo educacional é o Google, Lumina, Walton, que é do Walmart, Broad, Dell, que é dos computadores, né, a Ford, e Carnegie Foundation. Eles estão mais focados na mudança estrutural, grandes mudanças. Any questions about foundations? Think Alguma, tanks? Yeah. alguma questão sobre as fundações? A minha questão é uma curiosidade em relação à Atlas Network, que ela não está entre as maiores nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela tem tido uma influência muito grande, financiando muitas organizações de direita e de extrema direita. E ela impulsionou um grande movimento que foi chamado de Nova Direita aqui no Brasil a partir da última década, né? Financiando institutos liberais, financiando movimentos de jovens, né? Students for Liberty, com uma filial aqui no Brasil, e inclusive aqui no estado do Espírito Santo, a gente tem uma organização empresarial que ela é também financiada pela Atlas Network, um instituto Líderes do Amanhã, que é ligada à organização Espírito Santo em Ação. Então, eu queria saber um pouquinho, nos Estados Unidos, como que é a Atlas Network, qual é a influência, o papel dela, parece que ela tem um investimento dos irmãos Koch, né? Enfim, é uma curiosidade em relação à Atlas, pela influência que ela tem aqui no Brasil. He's asking about Atlas. Atlas? Atlas. It's like A-T-L-A-S. Not in education as much. It's not the big one. Okay, and it's asking about because here in Brazil they did a lot of influence and in right wing movements and right wing movements connected to education. And he's because he comes from the United States and he's asking how this works in the United States. Okay. Yeah. So just a quick Google. It's based in the U.S., but it's going to other nations to build conservatism in other nations. Yeah, I didn't even know about this one. But it's affiliated with all the other conservative think tanks that we know about. Was founded in 1981. Yeah. Good Lord. Okay. Ela não sabia, ela não entendia a Atlas como uma fundação forte na educação americana. Mas ela está vendo Thank you. aqui. This is going to be a new slide in my next presentation. Ela falou, obrigado, que isso pode ser um novo slide para a minha apresentação, mas ela não sabia que como essa Atlas tem influenciado o conservadorismo em outros países do mundo. Wow. Yeah. Na América Latina, em Latin America. Yeah. Yeah. Well, it seems like it's really, it's this effort by a coalition of conservative U.S. think tanks to have an influence globally. Ver que é um esforço de think tanks conservadoras, uma junção, né, de um network de think tanks conservadoras nos Estados Unidos para ter influência global. Yeah, thank you. Obrigada. Here's another scary thing to share. This is called the American Legislative Exchange Council. Isso aqui é uma outra coisa assustadora para ser compartilhada, chamada American Legislative Exchange Council, é o Conselho Legislativo Yes. de mudança americano. So they pretend to be a nonprofit organization, but what they really do is they go to state governments in particular where
state governments in the United States, the legislatures have almost no staff and very little ability to learn about all the things they have to vote on. So they tend to be rather dependent on their political party to tell them how to vote, or anyone who's willing to help them out. Então, eles fingem ser uma organização sem fins lucrativos, mas o que eles fazem aí no state level, Yeah, mainly state level. sorry, Yeah, mainly state level. Prioritariamente nos estados para influenciar a votação de políticas nesses estados, né? Policy making also. Yes, in policy making. So what they mainly do, and we'll just focus on the bottom bullet. You need some water? Okay. Is they create legislation that is like a model, like a template, and they offer state officials that you can have this and say that you wrote it and introduce it into your legislature, and then you're going to be famous because you've written this very amazing thing. Então, o que eles prioritariamente, principalmente fazem é criar legislações, né, muito bem escritas e apresentar para os legisladores, né, como se fosse uma coisa voluntária e sem fins lucrativos, né, e para que essas leis que eles criam, né, de acordo com os assuntos ali que são demandados, né, por esses legisladores, eles possam criar leis específicas para base desses assuntos para os legisladores e essas leis passem. So here are some issues that they have written these legislations and given them to legislators in multiple places. And the way that people realized it is because they noticed that the legislation was nearly identical in multiple places and started to question why. Então, o que eles fizeram era criar essas legislações e espalhar, né, e multiplicar isso em vários estados americanos diferentes, né, e isso chamou a atenção porque as pessoas começaram a identificar que essas políticas elas eram iguais e por que elas eram iguais em lugares diferentes, né, qual é o motivo disso. So there's issues include privatization of schools through charters and vouchers. Isso inclui a privatização da educação em voucher e charter school. And something called parent trigger laws, in which parents can get together to vote to change a school into a charter school. Então, são leis que permitem com que os pais votem e transformem uma escola em uma escola pública numa escola charter. The privatization of student data collection. E a privatização da coleta de dados dos estudantes. Expanding standardized testing. Expansão de exames estandardizados. And reducing the power of teachers' unions. Redução do poder dos sindicatos. And increasingly privatizing the teacher workforce. E o crescimento do trabalho docente privatizado. So they never wanted anyone to know their name or what they were doing. They were quietly making meetings with all these officials, giving them the language and the technical support to get bills passed all around the nation. Então eles vão dando essa consultoria, né, de linguagem legislativa para esses oficiais, para os legisladores, para os fazedores de política, que chamam, para dar suporte para que passando essas leis, esses projetos de lei, né, pelos Estados Unidos. And mainly in secret until 2012, when a whistleblower complaint helped to identify who was the organization that was doing this. Eles trabalharam secretamente até 2012, quando eles foram compelidos a dizer quem era a organização que estava por trás dessas leis. Okay. And then
something totally different, but another thing that is happening again in that idea of institutional theory of just everywhere in the United States is research practice partnerships. O que está acontecendo, this is an organization, Research Practice It's an Partnership idea. Network. I'll explain more. Ok. É uma ideia que está acontecendo nos Estados Unidos, essa prática de pesquisa, essa parceria de prática de pesquisa. So foundations and even more progressive foundations, whether some Gates can be considered that for education or the Spencer Foundation, often will not fund research in schools anymore unless there is a partnership between a university or some sort of a research organization with the school system. Sorry, can you repeat, please, Nana? I lost it. Yes. So it's a long-term relationship between teachers and a group of researchers. É tipo um acordo firmado entre professores e um grupo de pesquisadores. And so this is viewed as a positive thing, and it's the idea that if researchers can support teachers and build a relationship over time, that it can help schools to be willing to experiment with the researchers being the ones doing the data collection and the studying and partnering with the teachers and the principals to think through what kind of changes they want to make and how they can design little experiments in their school to see what's working. Então seria uma parceria que feita para que os pesquisadores pudessem dar suporte aos professores e aos diretores para guiar, para entender que tipo de mudança eles querem dentro das escolas e como que isso poderia fazer, né, para fazer o design dessas políticas internas nas escolas. So this is viewed as a positive idea by most, that it's building long-term relationships to examine dilemmas in the field of practice. Isso é visto pela maioria das pessoas como algo positivo, né, to feel the practice. In original data collection, yeah. Para essa coleta de dados, né, de dentro da escola, né, e essa coleta original de dados dentro da escola, esse suporte desses pesquisadores. But it redefines the notion of researchers that they shouldn't be neutral or a part of the process, but it's saying that researchers should be a part of the design of the reform and really working side by side with practitioners to think about how they want to improve education. Então, não seria algo como se os pesquisadores funcionassem como se fossem pessoas neutras ali na pesquisa. Na verdade, eles vão funcionar como se eles fossem pessoas estivessem inclusos no processo para poder elaborar, participar dessa elaboração dessas reformas, né? Dessas reformas escolares que se pretendem fazer. And the practitioners are in a different role too, sharing in the research and the analysis. The teachers are then becoming researchers as well. Ok. Então, os professores, eles acabam por se tornar professores pesquisadores também. So it includes a lot of different ideas, including that there is an equitable relationship that between the practitioners and the researchers. Isso inclui colocar os professores, né, e os pesquisadores em pé de igualdade, trabalhando lado a lado. And the researchers and the practitioners are collaborating, they're deciding together what the research question should be. Então, os pesquisadores e os professores, eles vão trabalhar juntos para saber qual é a questão de pesquisa a ser respondida. There's including a broad array of stakeholders who might have an impact in the issue. Isso inclui uma gama de stakeholders. All the people. Muitas pessoas que poderiam. Yeah, all the people. Thank you That's for the translation. Okay. And establish shared language together. What? Shared language.
e que eles passam a dividir. Calma aí. To share land together. Like they have the common, yeah, they have support. Partilham da mesma linguagem juntos. Obrigado. Yes. And then the idea is to have lots of little cycles of research instead of like putting all the money into one idea, but to have just continuous, like the idea of research is actually part of the process of teaching. Então, a pesquisa ela passa a ser parte do processo de ensino. So I've showed this before in when we were talking about spreading ideas, but this is the notion that there's these constant cycles, these little cycles of planning together, trying something out, studying it, looking at the data, making changes, making a new plan, and that it's built on more of an entrepreneurial model of littler changes, not expecting everything to work, but trying to see what might work through smaller, but more frequent change. Então, esse é um modelo mais, né, do mundo empresarial, mas que explica muito o processo, né, de planejar, tentar alguma coisa juntos, estudar, fazer uma ação, planejar novamente, ao invés de ser focado sempre e muito dinheiro focar dinheiro e atenção numa grande mudança, focar essa atenção em pequenas mudanças ali e que elas se aconteçam num ciclo. So by having an ongoing relationship, instead of maybe saying like this school year we're going to try something, it might be like every 2 or 3 months we're trying something smaller, and then the next 2 or 3 months we do the next thing, and the next, with the idea that you're constantly changing and trying littler things, but moving that way. Então essa ideia de tentar sempre de fazer pequenas coisas em um curto período de tempo. A cada 2, 3 meses vamos fazer isso, depois isso. A cada 2, 3 meses muda, 2, 3 meses muda, e essa constante mudança e essa constante trabalho, né, num ciclo. Questions? Perguntas. Yes. He asks very good questions. Com relação a essa pesquisa colaborativa, aqui no Brasil, nós temos bastante difundido nos cursos de formação de professores universitários. Ela é realizada, inclusive, de forma institucional, em alguns programas do governo federal, como o PIBID, né, o Programa de Iniciação à Docência, e as residências pedagógicas, que também têm adotado, em boa parte, essa pesquisa colaborativa na formação, né, tanto do aluno em formação na universidade, quanto o professor que recebe esses alunos na escola, em torno de problemas, né, e busca de conjunta, colaborativa de soluções. Então, me parece que essa iniciativa que a senhora apresentou é muito parecida com o que a gente também tem feito aqui no Brasil. Mas no Brasil ela tem estado muito ligada às universidades, principalmente públicas. Mas existe um interesse de organizações privadas em trabalhar nessas iniciativas também, já numa perspectiva empresarial, gerencial, né? Inclusive visando lucro. Eu queria saber, nos Estados Unidos, essa proposta, ela vem da universidade, ela vem das fundações empresariais? Se vem das fundações empresariais, qual é a abrangência delas nos Estados Unidos? Por que da pergunta? Porque muitas das políticas americanas são tentadas, né, de serem replicadas no Brasil. E a gente tem observado essas fundações empresariais tentando entrar nesse campo também da formação de professores com pesquisas colaborativas, né, muito feitas a partir de um modelo universitário. Né? Então, é mais uma questão de saber como é que está nos Estados Unidos
para pensar, né, em que medida a gente está mais ou menos fragilizados aqui, porque se está lá disseminado, logo chega aqui com mais força. He's asking about this kind of collaborative research with teachers, this partnership. Yeah. And he's asking because here in Brazil we have a similar practice with universities. The teachers, the courses that the former teachers for work like math, biology, also and things. We have programs from government that people goes to school and work together teachers in schools in this sense of have a problem and to work together and study and act and this is it's like a government program and linked to universities, connected to universities, public universities mainly, but foundations and think tanks wants to do this also, to work with this and looking for profits and also looking for profits. And he's asking his questions is about if United States this idea came from private sector or the foundation think tanks and things like this, or it's from researchers, universities, or things like this. I think it primarily came from the Silicon Valley and the tech industries, innovation, and some business professors and foundations looking at how innovation has been effective in private sectors and trying to apply those principles to schools. Ela acredita que isso primeiramente veio do Vale do Silício e das big techs, né, nas empresas de tecnologia, que buscavam ver de que maneira isso, essa lógica, né, deles, né, que isso é uma lógica ligada a esse setor, poderia ser aplicada às escolas e voltar como benefício para as próprias empresas. Book I'm trying to look up, but I can't remember this. Yeah. Other questions? Mais questões? The RPPs, do you have citizens? So that, you know, like how we have citizen science. So this sounds like something similar, but do you have to be a practitioner, or can you just be an engaged citizen? And how does it work? In the U.S., it is primarily school districts having a privileged relationship with a particular university. So the Houston School District has a really strong relationship with the University of Houston. Chicago has a really strong relationship with the University of Chicago. So there's, and that can be really strong and powerful. It also means that other researchers, it's really hard to get into any, so it's kind of like a monopoly. So there's benefits to that, but it also means that there's less diversity of types of things happening in those big school districts because they are partnering with one or two people. In New York City, it's Teachers College. Yeah. And do you have training for the practice partnerships to do research? That's a lot of what the Gates Foundation has been doing, is creating like networks, like bringing these partnerships together as like networks and funding them to like spend weekends together to like have time to work as teams, but also to like interact with one another and share what they're doing around that.
Yeah, great question though. And the whole, it's viewed very positively. It's, I would say, like as a researcher, you know, in a geographical location that's not near a large city, it's frustrating because it's work that means that like no one at our university is probably going to be able to do that. You know what I mean? So it's not based on like who the scholars are. It's kind of more based geographically. Yeah, and it incentivizes those universities to draw some really high quality people who want to work in one of those hubs of really of innovation. Yeah. Yeah. Gente, eu vou tentar. Porque eu já estou mais cansado. A Arinola perguntou dos benefícios, né, disso, dessa parceria entre as escolas e os professores e os pesquisadores. A Dana citou um exemplo da Universidade de Chicago, que ela tem uma parceria forte com Chicago, né, nessa questão, mas it's based on geographically, you say? Yeah. Yeah. They're kind of right there. So they can work together really carefully. Stanford with San Francisco. You know? Ok. Por exemplo, Stanford com São Francisco, então, tipo, isso tá, porque fica em São Francisco, então isso está mais vinculado geograficamente, independente de quem é o pesquisador e de quem é o que vai trabalhar na escola. Eles não está baseado muito nisso. Então, um dos esforços que o Gates Foundation, que é a fundação do Bill Gates, está fazendo the Gates Foundation putting together this. Yeah, they'll convene meetings, national meetings where they come and they all work together. E aí eles estão fazendo, o Gates Foundation está fazendo esforços para fazer, trazer essas redes, né, de pesquisadores para trabalhar juntos, né, em algumas semanas, para trabalhar juntos e dividir as ideias a respeito desse tipo de iniciativa. Yep. Any other questions? Alguma outra questão? I think my translator is tired. It's time to go. So I think we'll break for today a little early, and I'm tired too. So next week is truly our last week. I think I teased you last time, but so last chance to say if there's anything you want me to talk about next week. Ok, vai terminar mais cedo porque o tradutor está muito cansado, mas ela também está. E aí vai a semana que vem a última, né? Que vai ser a última semana, é a última chance de trazer as questões para ela, né? E é bom também falar for the lecturer, Yeah. And the Tuesday. Na terça-feira a gente vai ter uma palestra com a professora Dana, que vai ser uma palestra sobre isso, o engajamento cívico dos alunos nas escolas, né, que é a voz dos estudantes, que é um dos focos de pesquisa dela, talvez na pesquisa, né, porque o que ela ensina muito é a política, mas eu acho que na pesquisa, a pesquisa mais forte dela é nessa área, e a gente vai ter essa palestra dela na terça-feira, e na quarta é o nosso encerramento do seminário. I put the. Oh wait, is that okay. where? Oh, no, it's not there. It's over there. That's the. Were you trying to put the other talk? Were you talking about the other talk? Yeah. Yeah, that's it. Ali está o título da palestra, né? Why Student Voice Matters, Impact on Classrooms, Schools and Policy. Por que a voz dos estudantes importa, né? O impacto nas salas de aula, nas escolas e na política. Vai ser aqui mesmo e vai ser às 18. Terça. Yeah, I'll talk about these books. Okay. On Tuesday we will have a lecture, a Jenna's lecture. This lecture, why the student voice matters,
and on Tuesday 6 p.m. It's a double header, we would say. Tuesday, Wednesday. Yeah, double header. Yeah, Tuesday, Wednesday. Yes, true. And then I go home.